bom dia, amadinhos de Jesus! Como é que vocês estão, gente? Tá tudo aí na mais perfeita paz, na graça do Senhor e no amor, né, gente? Então vamos para mais um dia, né, de domingo, aonde Deus preparou aqui uma lição para a gente estar aprendendo sobre as coisas que Ele quer que a gente saiba. Então, como de costume, vamos fechar os nossos olhos, eu fechando os meus aqui, vocês, os olhinhos de vocês aí. Pode chamar o papai, chamar os irmãos para assistirem, se tiver algum coleguinha, é sempre bom, né? Então vamos orar, vamos fechar os olhos, 1, 2, 3 e já. Senhor Deus, amado e querido Paizinho, muito obrigado, Senhor, porque hoje podemos estar aqui mais uma vez para aprendermos daquilo que o Senhor quer que nós saibamos. Nos ajuda a entender, nós oramos a Ti e desde já Te agradecemos e ainda pedimos perdão pelos nossos pecados. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Gente, amém. Olha só, hoje nós vamos aprender uma história que vai falar de Cornélio. Olha lá, a história de Cornélio. É aqui da nossa revista, né? Dos juniores, da nossa lição de hoje. É bem interessante, como todas sempre são, né? Então, essa aqui também é interessante. E com a Bíblia sempre do nosso lado, a gente vai verificar que essa história de Cornélio, ela vai se encontrar, essa parte que vou ler agora, em Atos 10, 1, 4. Então, fala assim, olha, na Bíblia fala assim, eu vou ler para vocês, tá bom, lindinhos? Olha só, Atos 10, 1, 4. A visão do centurião Cornélio. Na cidade de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso e ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio! Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e Ele não esqueceu de você. Então, gente, Cornélio vivia ajudando os pobres, ele orava a Deus, né? E um dia Deus ouviu as orações dele, aceitou as orações dele e a ajuda que ele sempre dava para os pobres. E Cornélio, como centurião romano, né, gente, ele era comandante, né? Ele comandava cerca de 100 homens. O que mais chama a atenção de Cornélio é que ele era um homem bom, ele era muito generoso com as pessoas. Não era a posição militar dele, a importância que ele tinha de ser um comandante que também chamava, mas o que chamava muita atenção é que ele ajudava muito as pessoas, ajudava os pobres, orava por eles e tinha piedade das pessoas e ele tinha temor a Deus, ele e toda a sua família. Isso ele expressava para todo mundo que encontrava com ele, ele já logo ia mostrando quem ele era naturalmente. E diante dos necessitados, ele estava sempre fazendo uma oração, ele estava sempre ajudando de alguma forma, buscando ajuda para essas pessoas, porque ele tinha sede de fome e justiça. O Senhor Deus lhe revelou a verdade do Evangelho e mandou chamar Pedro, a 50 quilômetros distante em Jope.
Gente, olha, embora que Cornélio era um homem muito bondoso, né? Ajudava as pessoas e tudo aquilo que a tia Fátima já falou, embora ele fosse muito bom, Deus se agradasse disso, mas ele não conhecia o Evangelho. Olha só, veja bem, ele não conhecia o Evangelho. Então, o que fez Deus? Mandou buscar lá em Jope, na cidade de Jope, Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro ia então pregar as boas novas do Evangelho para aquele homem tão bom, mas que não conhecia a Deus, não conhecia o Evangelho, né? E ele acabou sendo, vocês vão ver, o primeiro gentio que aceitou a salvação de Jesus Cristo. Deus estava, gente, acrescentando pessoas de todas as nações na igreja. Porque todas as pessoas, elas precisam saber que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus Cristo não dá para ir até Deus, né? Então, as pessoas têm que entender que Jesus Cristo é o responsável pela nossa salvação. Foi Ele que nos concedeu essa graça maravilhosa. E Cornélio, ele era bom e tudo, né? Como eu falei, mas ele ainda não tinha Jesus no coração dele. Ele só era um religioso muito bom e muito bacana, mas ele ainda não tinha conhecimento sobre o Evangelho. E foi nesse belo dia, né? Ali pelas 3 horas da tarde, que Cornélio teve essa visão, que sonhou com o anjo, né? Que a gente leu. E vocês imaginam agora, fechem os olhos de vocês e fiquem imaginando a visão que Cornélio teve, né? Porque isso daí a gente encontra lá, essa parte desse texto, dessa fala, a gente encontra em Atos 10, 3 e 6, que fala assim: ele viu claramente um anjo de Deus, que chegou perto dele e disse: Cornélio. Aí ele ficou, né, com muito medo, e foi aonde ele perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações, tal, que a gente já leu, né, e a ajuda que você tem dado aos pobres. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Na mesma hora, o que fez Cornélio? Chamou logo 2 homens e dois empregados dele, né? E um soldado. Contou o que tinha acontecido, falou a ele, né? A eles, os homens e o soldado, o que tinha acontecido, e mandou eles, ir rápido até Cesareia buscar quem? Buscar Simão Pedro. E eles encontraram. Eles encontraram Pedro, né? Porque os homens saíram logo na manhã seguinte e foram lá encontrar Simão Pedro. Olha só, enquanto isso, olha o que aconteceu com Pedro, o que Deus estava preparando para Pedro. Em Atos 10, 9 e 16 vai estar tudo contando como que foi biblicamente. Porque era meio-dia lá em Jope e Pedro, né, ele era o apóstolo Pedro, estava orando no terraço da casa dele e começou a sentir fome, ficou com fome. Teve uma visão, no meio dessa fome que ele estava sentindo, a barriga devia estar roncando de fome, né? Ele teve uma visão. Qual foi a visão que ele teve? Que está em Atos 10, 11 e 16. O que ele viu? Ele viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol. Parecia um lençol amarrado por 4 pontas, né? O lençol não tem 4 pontas? Então, as 4 pontas, tudo amarrado, e
que vinha caindo no chão, vinha descendo para o chão. Dentro desse lençol, olha só o que havia dentro desse lençol. Todos os tipos de animais de 4 patas. Todos os tipos de animais de 4 patas existiam lá dentro. Animais que se arrastavam pelo chão também tinha lá dentro. E aves também tinham. E um monte de animais estava lá dentro daquele lençol. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que Pedro ouviu uma voz. De quem que era essa voz falando com ele? A voz dizia bem assim, gente: Pedro, levante-se, mate e coma. Gente, ele não estava com fome? Aí, de repente, veio aquele lençol cheio de animais, né? Então, a voz disse para ele: mate esses animais e coma eles, né? Claro que ele devia de depois assar, cozinhar, fritar, não sei, depois de limpar os bichos mortos, né, gente? Que animais, né, são comestíveis. A gente não come carne de vaca, carne de frango, carne de vários, né, de galinha, essas coisas a gente come, né? Então, aquilo ali era aquela voz dizendo que era para Pedro comer. Aí, o que foi que Pedro falou? Olha só, de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja e impura. Realmente, gente, aquilo que era considerado até hoje também, né? Sujo e impuro diante de Deus, não se deve nem tocar, nem usar, nem comer, né? Que Deus isso Deus não aprova. Mas olha só o que Deus falou. Deus, através da voz, disse para ele. Novamente a voz veio, né? E falou com Pedro: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes ele ouviu isso. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. E assim que aquele lençol subiu, da mesma maneira como ele tinha descido, Pedro ficou pensando, né? Mas por que será que eu tive essa visão? Por que esses animais dentro deste lençol, né? E depois a lei diz que eu não posso comer coisas impuras, e aí a voz me diz que foi purificado e tal, que Deus purificou. O que significa isso? Ele ficou caraminholando aquilo, ele ficou encafifado, né? Quando, de repente, nesses pensamentos que ele estava, chegam os homens que Cornélio havia enviado, né? Cornélio mandou aqueles homens para procurar Pedro, e aí os homens chegaram lá e já logo foram contando para Pedro sobre a visão que o Cornélio tinha tido. E o que Pedro fez? Recebeu aqueles homens, convidou-os para dormir na casa dele, passar a noite ali. Pedro convidou eles para dormir na casa deles naquela noite. E no dia seguinte, bem de manhã, eles foram caminhando rumo à casa de Cornélio, que ficava em Cesareia. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Os judeus, eles não podiam entrar na casa das pessoas que não eram judias, né? Não podiam entrar na casa de quem? Dos gentios, né? Os judeus só podiam entrar na casa dos judeus, não podiam entrar na casa dos gentios. E olha só, tá aí a explicação daquela visão. Por quê? Deus falou, né? Que aquilo que Deus purifica, aquilo que Deus abençoa, não pode ter discriminação. A gente pode amar incondicionalmente
todas as pessoas, né? A gente não pode dizer, ah não, porque ele é lá da América do Sul, do Norte, eu não vou amar esta pessoa porque ela é japonesa. Ah, não vou amar porque ela é da religião lá do espírita. Ah, não, porque ela é da igreja católica. Não, nós não podemos. Ah, não, ela é católica, nem vou na casa dela. Ah, ela é da religião não sei do que, eu nem vou entrar na casa dela. Não, não pode. Sabe por quê, gente? Não tá certo, né? Porque Deus quer salvar, Jesus quer salvar todas as pessoas que não conhecem o Evangelho. E essas pessoas que seguem a outras religiões, né, que não é aquela que é o Evangelho do nosso Senhor, elas precisam conhecer. E se a gente não entrar dentro da casa delas, como é que vai ser? Olha só, Cornélio, ele era um homem bom, como a gente já falou várias vezes, tinha um coração bondoso, ajudava as pessoas, mas ele não conhecia Jesus. Mas agora, os judeus não iam entrar lá? Pedro não ia entrar na casa dele porque ele não era judeu? Não, Pedro foi lá e entrou na casa de Cornélio. Então, gente, essa necessidade, né, que Deus teve de dar essa visão a Pedro, para que ele não estivesse assim distinguindo uma pessoa da outra, quem é puro, quem é impuro, ou seja, discriminar ninguém, como a gente está falando aqui, né? E Pedro, mesmo sendo judeu, deveria amar e evangelizar as pessoas de todas as nações, de todos os países. E essa palavra, biblicamente falando, está em Atos 10, 28. Gente, olha, vocês sabem, é muito importante isso que aconteceu com Cornélio. Veja só, a salvação chegou até Cornélio. Né? Também, biblicamente falando, está em Atos 10, 17 e 48. E quando Pedro chegou lá, na casa de Cornélio, a casa estava cheia de parentes. Tinha muita gente, amigos, parentes. E o que Cornélio fez? Cornélio correu ao encontro de Pedro. Ele estava feliz, porque, né? Aquela voz do anjo tinha falado que era para ir buscar Pedro, e ele foi e buscou. Pedro estava ali, então ele correu ao seu encontro e ele se curvou, se ajoelhou assim no chão para reverenciar Pedro. Mas Pedro fez com que ele se levantasse, né? Fez com que ele se levantasse. A gente vai ver que lá na Bíblia, em Atos 10, 26, está falando dessa passagem. E o que aconteceu? Ele levantou e Cornélio contou para Pedro sobre a visão que ele tinha tido. E para todos ele contou, né? E disse que todos estavam prontos para ouvir o que Deus havia mandado Pedro dizer. Olha só, ele contou para Pedro, contou para todos que ali estavam e disseram que estavam dispostos a ouvir o que Deus tinha mandado Pedro falar. Olha só que maravilha ele ter aceitado isso, né, gente? Aí o que acontece? Cornélio foi evangelizado. Ele aprendeu sobre o Evangelho, aprendeu sobre Jesus, sobre o que Jesus tinha feito aqui na terra. Aprendeu sobre a morte de Jesus, por que Jesus morreu, e soube por que foi que Jesus ressuscitou, e soube também da ordem que Jesus deixou, que é aquela ide e pregai o evangelho, que era justamente aquilo que Pedro estava fazendo ali na casa de Cornélio. Então Pedro, ele estava falando e sobre na hora que Pedro estava evangelizando ali, né? Olha que bênção, que maravilha. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ali estavam, que ouviram com muita alegria e aceitaram a mensagem. Foi assim, todos ficaram assim, gente, olha, muito felizes de ter recebido a palavra do Senhor ali naquele momento, enviada por Deus através de Pedro. Deus, ele salva
todas as pessoas, né? A gente já falou, vamos falar sempre de todas as nações, de todos os lugares. E aquelas pessoas ali, gente, eles foram batizados nas águas, em nome de Jesus Cristo. Olha que maravilha. Ouviram a palavra, creram e foram batizados. A igreja de Jesus, né, amadinhos de Jesus Cristo, a igreja de Jesus é para todos que creem no nome do Senhor Jesus e confessam que Ele é o Salvador, né? Não importa onde a pessoa nasceu, a língua que ela fala, se ela fala francês, inglês, italiano, não importa qual é a cor da pele dela, se é branca, preta, vermelha, amarela, cor de abóbora, não interessa, né? Se ela é magra ou se ela é gorda, se ela é feia, se ela é bonita, porque não existe ninguém feio, porque Deus não fez ninguém feio nessa vida, né, gente? Mas mesmo que fosse, todos precisam ouvir o Evangelho. Se a pessoa é pobre, se ela é rica, se ela é muito chata, ou se ela é super legal, né? Se ela é jovem, se ela é velha. Velha não, né, gente? Idosa. Né? Deus não divide, gente, as pessoas em grupos, né? Porque elas são diferentes, então ele divide esse grupo aqui, esse grupo aqui, esse grupo lá, não. Diante de Deus, todas as pessoas são iguais. Nós temos que amar todas elas incondicionalmente, porque foi assim que Jesus disse. Porque Jesus, ele nos amou primeiro. Então é por isso que nós devemos amar todas as pessoas igualmente, incondicionalmente, né? Então, amadinhos de Jesus, vamos continuar firmes, não fazendo distinção de pessoas, sejam elas quem forem, nossos amigos, nossos parentes, nossos professores, nossos colegas, as pessoas que trabalham no supermercado, que trabalham nas ruas, que trabalham em todos os lugares, os brancos, os negros, os verdes, os amarelos, os altos, os baixos, blá, blá, blá. Tudo faz parte do reino de Deus. Então, embora lá amar a todos, como Jesus nos amou. Vamos amar a todos, porque Jesus nos amou primeiro, né? Então, é esse o evangelho que nós temos que pregar, a palavra do nosso Deus. O amor. Jesus me amou. Eu amo a todos. Eu amo a Jesus. É todo um grande amor. É assim que nós devemos proceder. É assim que nós devemos agir. O amor, a razão de tudo. Jesus, a razão de tudo. Meus amadinhos, queridos e amados, um beijo para vocês muito grande no coração e vocês fiquem aí com Deus, muita paz e harmonia. E nós, se Deus quiser, estaremos de volta domingo que vem, tá bom, lindinhos de Jesus? Fiquem com Deus até domingo que vem, querendo Deus. Tchau! Desamor, indiferença, o medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, comendo da miséria e da pobreza, nos aprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor, porque Ele me amou, porque Ele me amou,
transforma o pecador, traz paz a gente. Amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados. Sertões e matas, aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado num toque, num olhar. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, porque Ele nos amou, porque Ele nos amou primeiro. Sua vida entregou, porque Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Amo, multiplico.